com todas as sortes de bênçãos. Estamos na melhor noite de nossas vidas, seguros, tranquilos e sem temor do mal. Estamos aqui mais uma vez neste programa, nesta live da Igreja em Espírito e em Verdade. Meu nome é Geraldo Moraes. Igreja em Espírito e Verdade não é o nome da igreja, é o nome do canal. A Igreja de Cristo não tem estas nomenclaturas. Nós somos a Igreja de Cristo. Bem-vindos sejam todos vocês que já estão livres das ameaças dos pastores, livres dos ataques, livres da tosquia. Vocês agora, enfim, podem respirar tranquilos, podem dizer: a graça de Cristo nos basta. Amanhã é dia de maratona da graça de Deus. Amanhã, 5h20, já de manhã, com frio, com sol, com chuva. Eu não me canso nem durante o sono, meu irmão. A minha vida é evangelho. Dirigindo, trabalhando, falando, almoçando, acordando, dormindo. Tudo em mim respira evangelho. Amanhã, às 5h20, já deu aqui que vai fazer durante a madrugada 13 graus. Para quem mora no sul, isso é suave na nave. Amanhã, 5h20, eu estou de volta. 8 horas da manhã, eu e minha esposa estaremos ao vivo tomando aquele chocolate com vocês no canal Graça Sem Retoque. 11h40, estamos de volta com mais aquela palavra de sabedoria e às 20 horas, o pau quebra na casa de Noca, como dizia aqui o velho ditado, tá bom? Então amanhã é dia de maratona da graça de Deus. Os que recebem a abundância da graça reinarão em vida por meio de um só. Amém? Bom, o tema da nossa live é o veneno da serpente religiosa. A serpente, aqui na minha live, assim como nos dias de Paulo, assim também como Moisés, que escreve Gênesis, era uma metáfora para aquilo que Moisés escreveu, para aquilo que havia de nocivo em Adão. Paulo, quando escreve aos Coríntios, já vamos mostrar, quando diz serpente, se referia ao sistema religioso, e comigo não é o contrário. A metáfora utilizada aqui da serpente é contra esse sistema doutrinal que vai se enroscando, sufocando, tirando o elan. Ela vai prendendo através do seu bote hipnotizador, faz das suas presas, paralisa. As vidas ficam paralisadas, estáticas, diante do olhar penetrante da víbora peçonhenta chamada religião. Então, olha o que disse o apóstolo Paulo no capítulo de número 11, no versículo de número 1, na sua segunda epístola aos irmãos que se reunia lá em Corinto. Vamos às falas. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. Eu vou ler até o versículo 3 ou 4. Ele diz então no versículo de número 2: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Infelizmente, esta não é a realidade atual. A igreja pertence a Jesus de Nazaré e ao Cristo ressuscitado. Embora ela obedeça muito mais a Jesus de Nazaré, violando a sua lei matrimonial com Cristo ressuscitado. E as consequências desse amor traído são nefastos. Então ele diz no versículo de número 3, mas
Receio que se assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então, Paulo faz um paralelo da serpente lá no Éden, que era uma metáfora para aquilo que havia de mal em Adão. Veja, astúcia não é algo atribuído a um animal. Astúcia é algo inerente à natureza, à carne do homem. Então, Paulo entendeu, pelo entendimento da graça de Deus, que quando o autor de Gênesis diz que a serpente conversou com Eva, na verdade, a serpente era uma metáfora para a natureza maligna, para a natureza perversa que havia em Adão. Deus não falou com a serpente. Serpente não entende linguagem humana. Você não pode conversar com a sua esposa ou com seu filho e o cachorro está perto aqui entendendo o que você está falando com seu filho e o cachorro está lá pensando, olha, eles vão assistir a televisão, olha lá, vai passar aquele seriado. O cachorro não entende isso. O cachorro entende sinais de comando quando ele é ensinado para isto. Então, a serpente não ouviu Deus falar, Deus não falou com a serpente, Deus falou com Adão. Então, Adão, na sua astúcia, como sabia do que iria acontecer a ele, na sua astúcia enganou a mulher. Na pessoa da sua carne, da sua astúcia. Então, o que é que aconteceu nesse relato? Vamos ler de perto, porque Paulo faz um paralelo. Paulo reporta aos coríntios o acontecimento de que Moisés relata. Vocês sabem, Moisés está falando inspirado, porque Moisés não estava lá no Éden. Lá no Éden só estava Adão e Eva. Moisés não presenciou, não foi uma revelação. Moisés não estava lá, o autor de Gênesis. Então ele está inspirado, está falando por uma inspiração, imbuído de um sentimento que nós acreditamos que foi o Espírito de Deus a inspirá-lo. Então, olha o que estava acontecendo lá, da onde Paulo tira esta metáfora para explicar. Olha aí, Gênesis capítulo 3, olha isso. Mais a serpente, mais sagaz que todos os animais, quem está contando isto é Moisés. E eu acredito que numa história, todo mundo sentado, conversando, e Moisés está escrevendo aos seus ouvintes, ele diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então veja bem, olha o que Paulo tinha medo, que assim como a serpente veio na mente de Eva e questiona a Deus com um ponto de interrogação, que é o que está acontecendo aqui. Deus disse a Adão, não disse a serpente. Como é que a serpente sabia se serpente não entende linguagem humana? É claro que a serpente aqui é uma metáfora para a natureza humana e perversa de Adão, que não tinha o espírito, era terreno, filho da perdição. Então, como propósito de Deus, segundo estabelecido por ele de acordo com o seu beneplácito, Adão foi criado para atrair. Ele não iria dizer a Eva, não coma, porque Eva era mãe de todos os viventes, era semente boa. Dela descende os eleitos, Abel e toda a sua descendência. De Adão, os filhos da perdição, Caim e todos os seus descendentes. Então, Paulo tinha medo, passado anos e séculos, e agora com a igreja em Corinto, Paulo tinha medo de que, assim como a astúcia, assim como essa serpente ardilosa, essa astúcia de Adão
corrompeu a mente de Eva e corrompeu com esta astúcia que se apresenta aqui no capítulo 3. É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Veja, Deus falou isso com Adão. E ele pega então a serpente, metaforicamente apresentada aqui, usa os argumentos de Deus para colocar esse xeque-mate no que Deus disse. Era esta a preocupação de Paulo, lá em Corinto, que assim como a serpente trabalhou na mente de Eva, questionando o que Deus estabeleceu, assim também nos dias de Paulo, ele estava com medo, com receio de que a serpente religiosa viesse na mente dos coríntios e dissesse: mas é assim que Deus disse? Esse tem sido o nosso receio. Por quê? Porque a serpente religiosa muitas vezes vem na mente dos incautos e diz: tem que batizar, tem que dar o dízimo, tem que jejuar. Mas não foi assim que Deus disse. Foi assim. E a serpente religiosa se contrapõe dizendo: mas está escrito aqui. Olha o que Jesus disse, mandou batizar em nome do Pai e do Filho. Olha o que a Bíblia diz. Bem que nos últimos dias, diz a serpente religiosa, com seu veneno ardiloso. Então ele diz: olha, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de todas da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Olha, para aqui, porque aqui tem uma chave de entendimento. É aqui que a mente começa sendo corrompida. Quando Eva respondeu à voz da serpente. É aqui que começa, então, a nossa mente se apartar da simplicidade e pureza devida a Cristo. Quando nós vamos dando ouvido à serpente religiosa. Amado, muitas pessoas têm voltado para o sistema religioso. Muitas pessoas que ouviram a graça de Deus, a porca lavada tirou toda a lama. E depois as pérolas das graças de Deus foi colocada no focinho e revolveram a lama novamente. Por quê? Porque o mais importante é pregar Jesus, o negócio é pregar o amor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem que se converter a cada dia. Todas essas manobras que faz com que a pessoa se aparte da pureza e da simplicidade devida a Cristo. E o escritor de Gênesis diz o seguinte: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha o que a serpente estava fazendo com a palavra de Deus. Deus disse: se comer, é certo que vão morrer. A serpente leva para o lado físico e diz: não, é certo que vocês não vão morrer. Você entende a manobra? Claro que a morte seria espiritual. Claro que a morte iria envolver vários aspectos que não seriam biológicos, como eles comeram e não morreram biologicamente. Mas a serpente estava numa afirmação colocando a sua astúcia acima da verdade de Deus. É assim que a religião faz com o evangelho da graça de Deus. Era este o medo de Paulo, este é o zelo dos pregadores da graça de Deus. Os canais que pregam a graça de Deus não colocam os seus achismos, as suas autoridades, as suas determinações acima do evangelho. O evangelho está acima de qualquer porquê, de qualquer isso. Porque esses questionamentos foi o questionamento usado pela serpente ardilosa lá no Éden. Compreende? Se eu tenho um argumento contrapondo o evangelho,
eu estou gerando dúvidas na sua mente, eu estou colocando em xeque a autoridade máxima, que é o Evangelho, e criando um ponto de interrogação na sua mente, a ponto de, em outras palavras, eu dizer: é assim que Deus disse? Ué, mas é assim que é o Evangelho? Mas por que Deus então fez isso? Ora, então, Deus não controla a carne de Lázaro? Ora, então Lázaro fez aquilo tudo, ele é mais poderoso. Você sabe esses questionamentos que vão colocando em xeque a autoridade da palavra e gerando um ponto de interrogação, a ponto das pessoas saírem da simplicidade e da pureza que é devida a Cristo e não a homens. Tudo aquilo que coloca em xeque a autoridade do Evangelho é uma serpente ardilosa. E era esta a preocupação de Paulo, porque aqui ele diz assim, ó, porque Deus sabe, olha a serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Aqui aguça, sabe? O desejo de ser igual a Deus, de conhecer o bem e o mal. Mas eles não precisariam conhecer o bem e o mal, eles estavam nus e não sabiam. Eles estavam no paraíso, não conheciam o que era o inferno dos homens. Eles estavam abastados, não sabiam o que seria ter que trabalhar arduamente para sustentar a vida de um dos outros. Então era isso que Paulo se preocupava quando ele disse em 1 Coríntios 11, versículo de número 3, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, porque é uma astúcia, ele diz, assim também seja corrompida a vossa mente. Da mesma maneira que aquela serpente, metaforicamente lá no Éden, que era a carne, o que tinha de mal em Adão, conseguiu entrar na mente de Eva, para que quando o juízo viesse sobre ele, ele então respondeu, eu não, foi a mulher que tu me deste, para que, ao invés dele ser penalizado, quem fosse seria a mulher, mas na verdade a vontade de comer o fruto era dele. Ele, na sua astúcia, o que ele fez? Corrompeu a mente da mulher, questionou e disse, não, certamente você não vai morrer, porque Deus sabe, mas eu também preciso saber. Não é que é porque que Deus sabe que eu vou morrer daqui a 30, 40, 50 anos que eu vou entrar na frente de uma bala para ver se o dia é hoje. Entende? Deus sabe o dia que eu vou morrer. Eu não sei. Eu vou querer descobrir entrando no meio de um tiroteio? Pulando de alto de um prédio? Então isto é corromper a mente. Então o apóstolo deixa claro que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, seja corrompida a vossa mente. A religião faz você ir contra Deus, assim como a serpente no Éden. Essa serpente religiosa faz cada um de nós deixe-me corrigir a frase, a serpente religiosa nos fez ir contra Deus, ir contra o Evangelho. Deus disse que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. A serpente religiosa veio com seu veneno de peçonha e disse, não, se vocês não aceitarem a Jesus, vocês vão para o inferno. Deus disse que nós estamos livres de culpa, da ameaça, do falar injurioso. Deus disse por meio do Evangelho, em especial a igreja que se construía no primeiro século da era cristã, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma outra criatura poderia nos separar ou pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A serpente religiosa, com o seu veneno de peçonha, há anos a fio diz, Jesus vai voltar e você vai ficar.
Como eu posso me permitir que a minha mente se afaste dessa simplicidade que me mantém seguro? Porque essa serpente ardilosa, ela tem um olhar fulminante, hipnotizador. Ela tem o seu chocalho que hipnotiza, que paralisa as suas vítimas. E que quando ela dá o bote mortal, ela primeiro esmaga com as suas doutrinas, com os seus mandamentos, seus estatutos, e vai apertando, esmagando a cabeça para um lado, a cauda para outra, e naquele efeito, sabe, que ele vai se enroscando, vai dando voltas, você vai perdendo o seu ar, vai quebrando os seus ossos, tirando a sua resistência, tirando o seu fôlego. É assim que essa serpente religiosa tem feito, colocando os seus venenos doutrinários. A pessoa não tem fôlego, não tem paz, não tem vida, vive sufocada, presa, amarrada, angustiada, sem vida, infeliz, destrói relacionamentos, destrói projetos financeiros, destrói casamento, acaba com a vida. A mulher com 40 anos parece que tem 70, acabada. O homem não se cuida, não se alimenta direito, todo o seu tempo não é para a sua família. Ele prega sobre o amor, mas a sua família é ódio, é briga, é contenda. Ele fala de prosperidade, mas a sua família passa necessidade, porque ele prefere colocar em primeiro lugar o reino dos céus, sem saber que este veneno mortífero desta religião maldita deu bote, o aprisionou, o prendeu. E quando a mente de Cristo vê que esta pessoa está atolada por essa piton, por essa naja, aquela cobra naja, quando vê que ela está com as suas línguas, alguém chega carinhosamente com o antídoto do evangelho e diz: retirai-vos dela, povo meu, venha para viver o evangelho da graça, vem para a graça você também. E aí, ela que já absorveu todo o veneno, se volta também contra você. É um ninho de cobras. Nossa preocupação é despertar você desse veneno mortífero. É dizer a você que em Cristo você é livre. Disse Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo de número 6, e porque vós sois filhos. Como é difícil das pessoas presas por essa serpente entender isto. E porque vós sois filhos. Abençoado. Veja-se como filho de Deus. Se você é filho de Deus, vou lhe dizer uma coisa com simplicidade. O filho será filho para sempre. O meu filho, ele pode cometer o pior que se pode imaginar. Jamais deixará de ser meu filho. Ele pode cometer atrocidades impensáveis. Vou brigar, não vou gostar, posso bater, dar umas palmadas, mas deixar de ser meu filho jamais. Você que está me ouvindo esta noite, aconteça o que acontecer, você jamais deixará de ser filho de Deus. Paternidade entre Deus e os seus filhos não se perde. Filiação também não. Paulo escreve à igreja de Roma e diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versículo de número 26. Uma vez filho de Deus para sempre. Uma vez sobre a proteção dele,
protegido para sempre. Uma vez que você está sobre o domínio de Cristo, sobre o domínio de Cristo para sempre. Se meter os pés pelas mãos, se não obedecer, se entrar numa rebeldia, ele disciplina, ele corrige e ele açoita, mas lançar fora, jamais. Ele disse aos judeus: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Repete mais à frente e diz: da palma da mão do Pai, ninguém vos arrebata. Paulo traz uma informação preciosa do terceiro céus e diz aos romanos: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem o principado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir poderá separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas estão hipnotizadas por essa serpente religiosa. Ora, é o fim do mundo. É o fim do mundo de onde? Cadê Jesus voltando? Cadê? Vai-se aí a pandemia, fazendo as suas, vitimizando. Leva um daqui, leva outro de lá. E cadê que Jesus voltou? Cadê a nuvem de gafanhoto? Cadê o terremoto? Cadê o prédio que cai? Cadê a pandemia? E cadê Jesus voltando? Ah, porque a figueira vai florescer. Ora, já se fez 70 anos, que é 1948, Israel voltar uma nação. Então, em 2018 fez 70 anos, então eles vão contar mais 3 anos e 6 meses. Ora, já passou os 3 anos e 6 meses. Cadê o anticristo? Disseram que era Emmanuel Macron. Há um tempo atrás era o Papa João Paulo II. Depois foi o Papa Francisco. Há um tempo atrás era Gerardo. Que isso? São o veneno da serpente religiosa, trazendo culpa, o medo e o pânico, tentando tirar o foco dos olhos hipnotizadores da serpente religiosa, para que as pessoas não coloquem os olhos em Cristo, o autor e o consumador da fé. Para hipnotizar, os olhos têm que estar focados, e eles procuram sempre a cada notícia. É que Lázaro tinha um pacto com Satangás. Que pacto com Satangás? Se já está escrito, porque foi assim que Deus disse pelos lábios de Paulo, que homicídio não é Satangás, homicídio é uma obra da carne. Foi pregado, ministrado, fixado por nós domingo passado, que no novo e vivo caminho, o imundo não passará por ele, será para os remidos andarão nele, nem mesmo os loucos errarão o caminho. Foi assim que Deus disse. Foi assim que Paulo trouxe a revelação. Foi assim que nós pregamos domingo, com a autoridade de Deus, fixando na mente do cristão, para que ele entenda que neste pacto, o novo e vivo caminho foi consagrado pela sua carne. Ora, nós temos acesso ao céu, não precisamos de nenhum sacerdote, e nesse acesso, aonde está o trono da graça de Deus, aonde governa a nossa vida, neste acesso não há paredes de medo, de culpa, de pânico, de desespero, de a possibilidade de errar o caminho e de cantar aquela música para a direita, para a esquerda. Não há isto. Nem os loucos neste pacto erram o caminho. O caminho é vivo, é o novo caminho, é com o chamado do caminho santo. O louco não erra. Então a serpente religiosa traz a sua confusão, o seu olhar penetrante, o seu chacoalhar na sua cauda, o seu passeio enigmático, a naja infrável com a sua cabeça, e que ela arma o seu bote, as espreitas, venenosa, ardilosa, peçonhenta. É assim que Deus disse?
Nós estamos aqui há 200 anos e agora chega alguém e diz que não tem que dar dízimo. Mas não foi assim que Deus disse. Abraão deu dízimo. Olha o que está escrito em Mateus 23. E a cauda chacoalha. Paulo disse, o meu medo, meu zelo que eu tenho com vocês é que assim como a serpente enganou Eva deixando-se envolver, a mente de vocês seja corrompida e vocês se apartem da pureza e da simplicidade que é devida a Cristo. O evangelho é simples, meus irmãos. Quanto mais simples, mais poderoso e eficaz. Eles tentaram complicar, porque uma vez complicado, quem poderia descomplicar? Eles mesmos. Paulo disse, Gálatas capítulo 4, versículo de número 6, vou ler também o 7. E porque vós sois filhos, não há serpente que consegue tirar isso da minha mente. Eu sou filho de Deus. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aí vem a serpente religiosa e diz, não, senhor. Para você ser filho, você tem que fazer a obra de Deus. Você tem que servir a Deus com o melhor que você tem. Você tem que dar o seu melhor. Senão você não entra no reino dos céus. Não, não é assim. Esta palavra não é bem assim. Se fosse assim, me disse um deles, eu teria pregado. É assim, sim. Não somos escravos. Escravos é quem está debaixo da serpente religiosa. Foi o que disse Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 21. Dizei-me vós os que quereis estar sobre a lei, acaso vocês não ouviram a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Versículo de número 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma dessas mulheres, que na analogia de Paulo é uma aliança, na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, a que estava sobre a lei, que está em escravidão com os seus filhos. Então, a serpente religiosa domina estes aqui, os que estão em escravidão debaixo de Agar, do Monte Sinai, da lei de Moisés, com os seus rudimentos e mandamentos, em que Paulo escreve a esta mesma igreja, dizendo, e agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como vocês estão voltando a esses rudimentos fracos e pobres que querem de novo vos escravizar? Então, a serpente religiosa, ela domina esta área, a área de Agar. É aí que estão os seus esconderijos, os seus ninhos no meio dos pedregais, arrastando-se sobre as poeiras do deserto, lá do Monte Sinai, procurando as suas vítimas para esmagar e quebrar os ossos, matar sufocada e depois ficar alimentada, não como as cobras meses, mas anos a fios, com os seus cofres abarrotados de um dízimo fraudulento que não deve ser pregado em lugar nenhum desta terra. Paulo diz então no versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre. Ela é a nossa mãe, é a Jerusalém espiritual. É onde nós somos livres, livre do bote, livre do veneno de peçonha,
livre da astúcia religiosa, livre da naja da Índia, da cascavel, da sucuri, livres da piton. Cada nome de cobra desta, cada qualidade de cobra dessa aqui, citada por mim, representa um nome do ministério e você aí coloca cada um. A jiboia, a sucuri, a naja da Índia, a piton, a mamba negra, são tudo serpentes víboras. São tudo serpentes ardilosas, famintas, que engolem um boi inteiro, os membros todos, e muitos deles estão tão enfeitiçados, tão mordidos e envenenados, que não querem mais saber de outra coisa do que andar com essa cobra enrolada no pescoço, como animal de estimação. A cobra já as picaram todas, seu veneno mortífero estão entranhados, que já andam igual, falam igual, gesticulam igual. Mas é preciso que alguém se levante nesta nação com um antídoto da graça de Deus e diga: a graça de Cristo te basta. Você é livre, você não é um escravo. Salvação não se perde, porque salvação não é para o espírito, salvação é aqui, na mente. No primeiro século da era cristã, salvação sotéria era um conjunto de fatos que iriam acontecer em 70, como já aconteceu. Para nós, o povo da graça de Deus, já aconteceu a salvação, é aqui na mente, a mente renovada. E então experimentamos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Ouça, meu irmão, você que está ouvindo esse vídeo pela primeira vez, livre-se da serpente religiosa, livre-se da naja da Índia, da cascavel, da jiboia, da piton, a mais poderosa com as suas doutrinas de fogueira bamba. Livre-se da piton, a gigante piton, com a sua sombra do Altíssimo, com sua água cheia de elementos. Livre-se da piton, que apresenta a vocês um feitiço, uma hipnose, dizendo que vai sair o câncer, que consagração dos dizimistas, que você vai ser obreiro, que você vai ser consagrado. Livre-se da naja da Índia, a mamba negra, o seu veneno mortífero. Saia disso. Enquanto você tem força, enquanto você pode, porque alguns ela já envolveu. Com seu aperto, já quebrou os ossos e sem força não tem mais para onde ir. Tirou todo o dinheiro, fez vender propriedade, deu tudo o que tinha e alguns já passaram 30, 40 anos e não tem mais o que fazer. Mas eu quero lhe dizer que para você ainda há uma esperança. A graça de Deus chega à tua vida por meio deste programa para dizer que Cristo é o cabeça da tua vida. Ele é o próprio Deus neste pacto. Ele é um Deus de restituição. A primeira coisa que ele vai fazer com você é restituir-lhe as emoções perdidas. Anos a fios debaixo deste veneno ruinoso dessa serpente religiosa. Você é um filho de Deus. E porque é filho, és um herdeiro. Está debaixo da provisão sobrenatural do Pai. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada, absolutamente nada poderá te separar do amor de Deus. E eu quero quebrar o feitiço desta serpente maligna, maldita, com Hebreus capítulo 13, versículo de número 5.
seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. E não adianta a serpente falar, é assim que Deus disse. Mas foi o Geraldo que disse, não. Serpente religiosa, nós vamos esmagar a sua cabeça. Vou mandar um recado para vocês, serpente religiosa. Está se levantando nesse país encantadores de serpentes. Vocês não vão mais dar botes em ninguém. Vocês não vão dar os seus abraços mortal em ninguém. Nós vamos quebrar os encantamentos. Nós vamos dar antídoto às vidas, a começar com este versículo. Seja a vossa vida sem avareza, porque ensinaram os crentes a ter. O antídoto ensina você a ser. A serpente ensinou você a ter. E tendo, mandou dar o que você tem. O antídoto da graça ensina você a ser. E sendo, possuirás tudo. E ele disse, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Versículo de número 6. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que poderá fazer a serpente religiosa. Vou ficando por aqui, amanhã é dia de maratona, desfrute, não tenha medo, livre-se, o antídoto foi te dado, não temas, eles não podem te fazer nada, você é propriedade exclusiva do Pai. Receba, creia e tome posse para a glória de Deus. Assim é. Melhor noite. Graça e paz.